Então, antes de começar o corte, lembrar vocês que a GoCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui. Vocês têm todos esses produtos à sua disposição. Utilize o cupom FUTEBOLAÇO, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho, quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam 4. Lembrando que na GoCase vocês têm uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Você pode usar o nosso cupom que tá passando na tela junto do QR Code ou clicar na descrição do vídeo aqui para ir na GoCase. Mas não esqueça de usar o nosso cupom. Agora, vamos pro corte. Diego Arezes, eu só quero saber qual é da CBF em colocar o Wilton Pereira de Carvalho. Não, mano, é o Wilton Pereira Sampaio. Tu botou o Wilton Pérez de Carvalho, viajou, para apitar Atlético Paranaense Vasco. Aí a galera do Vasco tem uma birra do Wilton Pereira Sampaio. Cara, se eu não me engano, o jogo... Dá uma gugada pra mim, por favor, vocês que estão... Não, vou pedir aqui a ajuda dos universitários. Faz um favor pra mim, Heitor. Joga no Google aí, arbitragem de Vasco 3, Vasco 2, Red Bull Bragantino 1. 2023. Eu acho que o árbitro da partida foi o Wilton Pereira Sampaio. Não quero estar falando besteira aqui, inclusive tô confirmando aqui com Red Bull Bragantino. Foi o jogo do gol do Serginho. Eu acho que foi o Wilton. Eu acho o Wilton um bom árbitro, tá? Aí, o Wilton, o árbitro do Vasco e Red Bull, jogo da permanência do Vasco, foi o Wilton. Inclusive, o Wilton expulsa um jogador do Red Bull Bragantino. Ali já no final do jogo, o Vasco faz o gol da vitória depois da expulsão do jogador do Red Bull. Então, assim, a galera tá falando que ele apitou... Agora chega pra mim aí. Vasco e Ituano 1-0. 2022. Tem uma galera falando que ele também foi o árbitro da Batalha de Itu. Ou seja, os dois últimos jogos emblemáticos do Vasco aí, de permanência de acesso da Série B pra Série A e de permanência, tô checando aqui se foi ele tá envolvido. Então não tô entendendo qual é essa birra aí da galera com o Wilton. Foi o Wilton também? Não, esse eu não consegui entender. Ah, tá checando ali. Eu acho ele um bom árbitro, tá? Inclusive, eu acho um dos melhores que tem. Já vi ele errando, fazendo cagada em jogo do Vasco, como eu vejo uma porrada de árbitro fazendo cagada. Quer um exemplo? Eu detesto o Daronco. Tô falando do profissional, tá? Não tô falando da pessoa física, não. Deve ser... Inclusive, vi um podcast dele, se eu não me engano, no Flow Esporte Clube. Engraçadíssimo. Eu falei, caraca, quem diria que o Daronco era tão boa praça e gente boa. Então, eu separo o profissional do pessoal. Mas eu não gosto do Daronco capitano. O Daronco deu um gol do Vasco contra o Fluminense agora, no mínimo, esquisito, né? Ainda mais vindo do Daronco, que normalmente pega um pouco no pé do Vasco. Aquele gol ali que tem a discussão se pega ou não pega na mão do Verratti, e ainda pegou na mão do Léo antes. Quem tá mal intencionado é um prato cheio para anular o gol. E quem foi? Aí, o Wilton Pereira. Então, os dois últimos jogos emblemáticos do Vasco ali, de classificação ou de permanência, tem o Wilton Pereira Sampaio envolvido. Vai agora aí para os supersticiosos. Então, você aí que é apegado à superstição, se o Wilton Pereira Sampaio tá em jogos chaves de classificação ou permanência do Vasco nos últimos anos, quem sabe ele não vai apitar a classificação do Vasco contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Quarta-feira, né? Então você aí que é apegado aí à superstição, né, tem suas manias aí, pode ser um sinal aí de que o Vasco vai classificar. Então eu acho que a arbitragem ela é ruim, tá? Tem dois árbitros que eu gosto. Eu gosto do Rafael Claus e eu gosto também do Abate Abel, que foi o que apitou o jogo em São Januário, que por sinal, pra mim, fez uma cagada no final. A expulsão do João Vitor, nada a ver. Eles se embolaram ali e tal, mas, cara, já acabou o jogo. Dá um esporro, empurra um pra cada lado. Lembra que é um jogo grande, né? Um jogo que envolve ali umas quartas e uma possível chegada a uma semifinal, um jogo de quartas. O árbitro conhece os atletas, ele sabe que o João Vitor é um jogador importante do Vasco, enquanto o Diori é um reserva. Se fosse, porra, o nego trocou soco, tapa, e beleza, o árbitro não tá ali pra pensar nisso. Mas, pô, foi uma coisa boba, né? O Diório puxa o João Vitor segura a perna do Diório, eles ficam se empurrando. Enfim, mas pra mim errou, e é um árbitro que eu gosto. Mas eu acho que o Ramon Abate Abel vacilou nesse jogo. Então, assim, pra ser bem sincero, eu gosto de me apegar em campo. O Vasco vai classificar ou vai ser eliminado contra o Atlético Paranaense em campo. Deixa a gente para discutir a arbitragem depois. Eu sou vascaíno e eu sei que o Vasco é muito prejudicado por arbitragem, mas eu acho que tá na hora da gente começar a pensar um pouco mais
positivo e começar a largar um pouco de algumas amarras do passado. Porque eu vejo o vascaíno num processo de botafoguização, né? Se é que eu posso colocar dessa maneira. Aquele torcedor pessimista, aquele torcedor cheio de mania, cheio de agrulhas. Então, acho que é bom a gente se soltar de algumas coisas, tá? Jogo é jogado, lambaré é pescado e vamos pra dentro dos caras lá. Pô, o Diego Ares, eu acabei de dar 2 exemplos aqui. O jogo do Red Bull e o jogo do Ituano, o Vasco ficou. Inclusive, o jogo do Ituano, ele marcou o pênalti pro Vasco no chute do Gabriel Peck, que pega na mão do jogador do Ituano e ele expulsa o cara com 2 minutos de jogo. O Nenê bate o pênalti, faz 1-0 e o Vasco, né, fica depois tomando aquele sufoco o jogo todo. Ele expulsou 2 jogadores do time adversário nos 2 jogos, um em cada jogo. No jogo da Batalha de Itu, na casa do adversário, ele expulsa. Falei besteira. Ele expulsa o Andrei Santos justamente. Ele dá um pênalti, desculpa. Ah, não, pô, ele expulsou, pô, o jogador do Ituano que meteu a mão na bola. Depois ele expulsa o Andrei e fica 10 contra 10. E expulsou o cara do Red Bull também em São Januário. Então, assim, eu acho o Wilton Pereira Sampaio um bom árbitro, tá? Aí, pô, chega na quarta-feira, ele faz uma merda e nego, pô, eu falei, cara, aí paciência, eu não tenho bola de cristal aqui também não, mas eu não acho um árbitro ruim, não. Fala, galera aí, curtiu o corte? Aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo corte.